Agora a gente vai falar sobre um tema que vem sendo muito discutido, Brasil afora, principalmente para relembrar, né, o nosso ouvinte. Nós tivemos um pronunciamento em rede nacional na noite do último domingo, onde o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele anunciou o fim da situação de emergência da Covid-19 aqui no nosso país. Porém, esse é um assunto muito complexo, um assunto muito complicado. Você não pode decretar emergência de Covid-19 quando bem entender e muito menos deixar essa condição quando bem entender. Existem uma série de fatores que envolvem uma situação como essa. E para a gente entender melhor como funciona essa questão, nós estamos ao vivo neste momento com o doutor Fernando Spilk. Ele é virologista, é pró-reitor da Universidade Fevale e vai conversar sobre esse tema que tem ganhado uma repercussão muito grande no nosso país nos últimos dias. Doutor Fernando, boa tarde para você. Boa tarde a ti, aos ouvintes aí da região, e é um prazer estar com vocês novamente. Vamos começar do início, né, para que o ouvinte possa entender melhor, né, o ouvinte que é leigo nesse assunto. Explica para a gente o que é uma situação de emergência da Covid-19 num país, para que a gente possa, então, a partir daí, ter um diálogo, né, para que o ouvinte entenda melhor essa situação. Bom, na verdade, quando se declara a pandemia, lá no mês de março de 2020, o que ocorre é que se sinaliza aos países que medidas especiais de controle precisam ser tomadas. Naquele momento, o Ministério da Saúde, então, faz um decreto que, sob ele, ocorre um guarda-chuva de ações para poder viabilizar o combate à pandemia, né, a epidemia, né, a manifestação dessa pandemia no Brasil. E aí se coloca esse decreto de uma emergência sanitária. Ancorados nesse decreto tem uma série de ações. Veja você que se contabiliza mais de 2.000 normativas que foram colocadas, algumas notórias, né, mais públicas, como o caso, né, das compras emergenciais, a liberação de alguns medicamentos, de algumas vacinas em caráter emergencial. Se fala muito também as questões de compras onde foi autorizada a dispensa de licitação para alguns produtos, algumas situações assim. Então tem uma série de questões, tem um guarda-chuva de questões que precisam ser colocadas aí. Remover isto pode não ser um descalabro para enfrentar a pandemia no momento que nós estamos, ou a epidemia no momento que nós estamos, não encerra a epidemia, né? Isso é uma questão que nós podemos discutir também, existe uma série de questões a colocar, mas sem dúvida traz aí a necessidade de poder, né? Agora vai ter que ser uma série de questões que têm que ser regulamentadas, né? Vacinas que estão ainda com o registro, apesar de já terem comprovado sua eficácia, né? Estão em caráter emergencial do ponto de vista legal, isso precisa ser regulamentado, se pode, se não pode continuar o uso, e uma série de outras questões. Então é até curioso, né, que foi feito na forma de um pronunciamento, colocando que depois seria emitida a regulamentação, né? Nossa, tem um caráter político envolvido, etc. Então é importante que a partir daí venha essa regulamentação, porque até nós que trabalhamos, por exemplo, na área da pesquisa, né, que é relativa a esse enfrentamento, nós estamos curiosos, né, porque tem uma série de ações que são colocadas aí e que estão dentro desse guarda-chuva, desse rol das ações especiais de enfrentamento a uma emergência sanitária, né? Bom, o que a gente tenta entender é o impacto disso na nossa sociedade, né? Existem vários fatores, como, por exemplo, agora os estados brasileiros, eles querem triplicar esse prazo de transição, né, para o fim da emergência em saúde, obviamente por essas questões todas que você acabou de citar, né? Tem um imenso guarda-chuva e dentro dele diversas ações que precisam ser revistas, só que se precisa de um tempo para que isso aconteça, né? Mas eu te pergunto o seguinte, como é que fica a mensagem que se traz para a população brasileira? A própria OMS disse, a pandemia ainda não acabou. Nós não temos prazo ainda para transformar ela numa endemia ou alguma outra questão. Então, quando nós tivemos o início dessa emergência em saúde, a mensagem que o Ministério da Saúde trazia para a população é o seguinte, cuidem-se, nós estamos num momento crítico e nós precisamos trazer ações para a gente poder passar por essa situação. No momento em que o Ministério da Saúde diz assim, não, chegou, terminou a emergência em saúde, como é que fica a população? Ela já começa a achar que a gente está livre desta epidemia? Ela já começa a querer sair na rua de qualquer maneira? O fim dos cuidados? Que mensagem a gente consegue trazer para o nosso ouvinte?
Eu acho que se soma um conjunto de mensagens que nós temos passado nesse sentido aí nos últimos 40, 45 dias. Quer dizer, há muitas pequenas. Não há dúvida que há flexibilizações que foram feitas que estava mais do que na hora de fazer, por exemplo, máscaras em ambiente aberto, a possibilidade, sim, de ter eventos maiores, desde que tomados cuidados, mas até isso pode ser afetado em virtude da questão de que o próprio passaporte vacinal para muitas ações está associado a essa questão da emergência sanitária, agora ele já fica em dúbio, né? Já ninguém sabe como é que vai ser. E essa mensagem que tu colocas, vocês trabalham em comunicação sabem, né? Ela também passa para a população talvez uma sensação, né, que leva muito esse discurso do dia a dia no tempo da pandemia. A pandemia ainda existe, né? Os cuidados individuais ainda são recomendáveis, mas efetivamente, esta fala de domingo, ela coloca muito esse caráter de que, olha, nos livramos, né? Não há a menor possibilidade de acontecer qualquer mal pela frente, o que não corresponde àquilo que nós imaginamos. Nós, felizmente, imaginamos que chuvas de mortes, como nós vivenciávamos essa época no final do ano passado, nós não teremos mais aquele descalabro. Felizmente, graças às vacinas, né? Mais novos casos, novos surtos, um cuidado redobrado que nós deveríamos ter até que esse vírus comece a ter mais ou menos o mesmo comportamento de outros vírus respiratórios, né, que são perigos constantes, como a própria influenza, mas que acontece em número de casos reduzido, óbitos que se contam nos dedos ao longo do ano dos municípios, é isso que nós deveríamos querer chegar. Me parece que, mais uma vez, a gente dá uma mensagem que é um tanto quanto precipitada. Eu acho que seria mais carinhoso, mais cuidador com a população que a gente pudesse ir paulatinamente dando essas mensagens e acho que fica uma mensagem, sim, de uma tranquilidade exacerbada. Nesse ponto, concordo plenamente. Bom, com a questão da pandemia, eu acredito que nunca se houve uma campanha tão forte na área da saúde para mostrar a importância dos especialistas, né? Todo mundo recorreu para eles. E agora, o que a gente faz para acabar com essa pandemia? Quando começou aquela informação lá da China, né, do número de casos aumentando cada vez mais, a gente estava tranquilo aqui, né? Pô, a gente está no Brasil, é muito longe. Só que a gente não se deu por conta que nós temos aeroportos, né, que as pessoas viajam, seja para turismo ou que seja para trabalho, e elas precisam retornar. E quando elas retornam, elas trazem consigo não somente a Covid-19, né? Outras enfermidades que vão adquirindo pelo caminho, assim como tem gente que aqui pega algum tipo de enfermidade e leva para outro país. E foi justamente nesse momento, quando começaram a surgir os primeiros casos aqui no nosso país, aí veio aquele boom de casos, depois começaram a surgirem os óbitos em decorrência da Covid-19. Pessoal, só um pouquinho, a gente precisa dos especialistas, vamos chamar essa turma. E o que se comentou muito naquele momento é o seguinte, pô, e agora nós vamos chamar quem? Sendo que nos últimos anos entra governo e sai governo e os investimentos nesta área da ciência cada vez menores. Eu não estou falando do governo Bolsonaro, eu não estou falando do governo do PT, não. Eu estou falando de um conjunto de governos que não deu a devida atenção para a área da ciência. Mas agora a gente precisa dela, agora a gente precisa desses profissionais. Como é que foi para vocês, especialistas na área, lidar com toda essa pressão que vinha em cima justamente dessa questão? Olha, a situação é a seguinte, né? Nós temos, particularmente a partir do ano 2013, 2014, bem como tu falaste, não é questão governamental, é uma questão atrelada de política macroeconômica que perpassou governos, nós vimos, assim, um desinvestimento muito grande em ciência. Nós tivemos, em algum momento, na área da virologia, a área específica em que eu trabalho, que é a área muito afeita aí ao estudo dos vírus e foi tão atuante numa área como no tema da Covid-19, nós tivemos algum investimento nesse ínterim razoável que foi referente ao surto de Zika, né? Então, aquela hecatombe colocada pela Zika em 2016, os grupos foram um pouco fortalecidos. Quando nós fomos começar a pesquisar para poder auxiliar a sociedade para enfrentar a Covid-19 no Brasil, nós estávamos usando o quê? Restos, troco que tinha sobrado daqueles projetos do Zika. Agora, o que está acontecendo? Nós tivemos um investimento, né, as várias áreas, seja no nível do Estado, da Federação, etc., nós tivemos um investimento direcionado, está faltando dinheiro para muitas áreas, mas para a área específica das doenças infecciosas,
a gente teve um recurso que até está tendo uma continuidade agora. Mas a pergunta que tu colocas é muito importante, porque nós temos medo que lá no futuro, daqui a 2, 3, 5, 7 anos, a gente tenha de novo um novo agravo em saúde, que o país precise se colocar, né? E através das universidades, através do corpo de pessoas, né, que foi formado, inclusive, aí, durante essa pandemia e que hoje sabe trabalhar com isso, os jovens pesquisadores trabalham com a gente não tenha recursos. E, novamente, vamos depender o quê? De um troquinho, de um resto de recursos que estava ainda dessa pandemia de agora. Então, nós, como sociedade, deveríamos nos preocupar com isso. Deveríamos ter um aporte de recursos que fosse contínuo para a área de ciência e tecnologia. Uma área, só para finalizar, uma área que sofreu muito com isso, que talvez o Brasil não tenha conseguido ter o devido protagonismo, é uma área que era muito tradicional em pesquisa no Brasil, que era desenvolvimento de vacinas. Nós temos aí mais de 2 dezenas de projetos de vacinas, algumas serão muito promissoras, mas veja como elas chegaram mais tarde do que vacinas estrangeiras foram desenvolvidas lá fora, e que são essas vacinas excelentes, tudo bem que nós usamos, mas não são vacinas brasileiras, nós demoramos muito, tá? E por quê? Porque essa área estava sofrendo de um desabastecimento de recursos muito grande. Então, seria importante que, assim como a área da saúde, da segurança, da educação em geral, que são áreas prioritárias para o desenvolvimento do país, que a gente tivesse essa competitividade, né, que é dada por continuidade no investimento. Imagina se uma próxima pandemia nós estivéssemos na crista da onda, com investimento razoável em ciência e tecnologia, quem sabe não seria o Brasil a fornecer vacinas aí para o mundo. Então, seria importante esse acordo na sociedade brasileira, né, de irmos para esse lado aí. Deixa eu aproveitar que você falou sobre outras doenças e falou também a questão das vacinas. Antes mesmo da pandemia, a gente já estava vendo um certo, eu não sei se seria essa a palavra correta, tá? Mas um certo descrédito de algumas pessoas da comunidade brasileira no que diz respeito às vacinas. E a prova disso é que algumas doenças acabaram voltando, né? Sarampo, entre outras tantas, acabaram voltando por quê? Os pais, por um motivo ou outro, que eram acostumados a levar essas crianças, começaram a deixar essa questão de lado. Não, só um pouquinho essa vacina aí, nem tem mais sarampo no país, capaz, não tem que estar levando. E aí a gente começou a ver o ressurgimento de casos, e olha, em algumas regiões do nosso país, bem grave essa situação. E depois a gente viu que a importância da vacina para a Covid-19, e mesmo assim algumas pessoas começaram a dar um descrédito para essa vacina, sendo que era tudo que a gente queria no início, né? Tudo que a gente quer. Não, esses virologistas, esses cientistas, eles têm que conseguir uma vacina, não é possível, eles estudaram tanto e não vão conseguir desenvolver uma vacina para a Covid? Muito bem, surgiram as vacinas, aí você bem falou, né? A questão surgiu primeiramente em outros países, agora o Brasil já está desenvolvendo a sua própria vacina contra a Covid-19. Aí depois que nós já tínhamos a vacina na mão, olha, tá aí, é de graça, é só o pessoal se vacinar, ainda continuaram algumas campanhas contra. Como é que é para lidar com essa mente dessa população aí sobre esse tema? Na verdade, desde meados dos anos 2000, a gente começa com essa questão do movimento anti-vacinas, né? É uma questão muito delicada, porque eu pelo menos nunca imagino que as pessoas estão entrando nisso por maldade, eu acho que é mesmo por receberem informação errada. Claro que existem grupos lá na raiz disso que têm, talvez, né, intenções não tão adequadas assim. Mas eu recomendo muito sempre que a gente procure conversar, e é muito importante esse canal que tu nos dás, né? Realmente, os efeitos disso sobre a saúde pública são nefastos. Tu citaste a questão do sarampo. Sarampo foi a primeira vacina que começou a ser altamente negligenciada pelos pais, em virtude de rumores, boatos, né, colocados com interesses escusos lá nos Estados Unidos, inclusive de vingança de um indivíduo em particular, e depois isso ganhou força contra a indústria farmacêutica, de dizer que a vacina do sarampo causava autismo, etc., uma relação que não só não foi comprovada, como ela foi espúria, foi colocada de uma maneira mal intencionada aí. O que aconteceu? Nós tínhamos o sarampo erradicado do Brasil em 2013. Aí mais um fato que ocorre, o mundo é globalizado, o Brasil não está fechado, nós estamos num planeta redondo até a última vez que foi checado isso. O que aconteceu? Crise social terrível na Venezuela, falta de vacinas, o Brasil livre de sarampo, de repente,
a gente tem não consegue fornecer um cordão sanitário adequado para a Venezuela, ou seja, vacinar o pessoal que estava chegando, se instaura um surto de sarampo dentro, né, de colônias de refugiados no norte do Brasil, e nós temos a ressurgência do sarampo. Ao passo que em 2017, 2018, nós tivemos mais sarampo do Brasil do que a soma dos casos da década anterior. E hoje é uma situação que não está longe de acontecer, sarampo acontecendo. Nós temos, meu caro, no Rio Grande do Sul, doenças como o pólio, que a gente felizmente não vê mais no Ocidente, mas que é uma doença terrível, que deixa sequelas para a vida inteira. E quando nós éramos crianças, era vacinado 92%, 96% das crianças do estado em um sábado de vacinação. Hoje nós temos cidades no interior do Rio Grande do Sul com 4, 10, 14% de vacinação. Tá? Então é muito grave, nós precisamos retornar. Eu concordo plenamente contigo. Nunca a ciência foi tão glorificada, nunca se pensou tanto em conversar com cientistas, ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma crise, né, contra o conhecimento formal estabelecido, que é gerado nas universidades. E um apelo que coloco aos pais, às pessoas: gente, vamos voltar a confiar. É importante, nós não podemos viver no ambiente social que temos hoje, voltar a conviver como doenças como sarampo. Lá na frente, daqui a pouco, ainda existem casos, né, na Ásia, por exemplo, de pólio. A gente retornar a vivenciar isso aqui seria muito grave. Bom, vamos voltar a falar sobre esse fim da situação de emergência da Covid-19 que foi anunciado aí pelo ministro Marcelo Queiroga, e é uma decisão que aí, pelo que eu estou vendo, ela pode até mesmo ser revista devido a essa mobilização que nós estamos vendo aí em todo o nosso país, governadores principalmente, porque eles precisam de um tempo para rever essa situação toda. A própria Anvisa precisa rever a situação de algumas vacinas que foram liberadas, e como é que você vê, né, o movimento a partir de agora, a organização no nosso país com relação a esse fim da emergência? Olha, a notícia boa, por exemplo, lá das vacinas, é que tem milhões de doses aplicadas com eficácia absolutamente comprovada com os esquemas vacinais, né, de 13 e 4 doses, particularmente, que foram adotados a partir da metade do ano passado. Então, assim, eu acho que há conjunto robusto de informações para que a Anvisa, por exemplo, trabalhe rápido e libere as vacinas. Mas, claro, isso depende de uma série de trâmites internos da agência. De outro lado, o que preocupa também, além do aspecto comunicacional que a gente conversou, de divulgação de fatos, né, é muito relacionado ao dia a dia de algumas ações, né, que são questões que prefeituras e os entes federados têm que lidar. Uma preocupação que eu particularmente tenho é em relação a que, esporadicamente, nós vamos ter novos surtos, né? Que vão acontecer, né? A Omicron nos mostrou isso. A situação era mais calma, na verdade, em novembro do que a situação que nós temos agora. Ele entrou uma nova variante, ela traz um número de casos, baixa de novo. A gente pode vivenciar isso em alguns momentos ainda durante o curso desse fim da pandemia. Então, assim, nesses momentos é importante você ter, por exemplo, ferramentas como controle de movimentação, né, para viagens de avião, por exemplo, né, passaporte, etc. Tudo isso vai ter que ser regulamentado novamente, e não existe um entendimento, me parece muito claro nas várias esferas, de que isso ainda pode acontecer, de que essas ferramentas têm que estar disponíveis, têm que estar à mão para poder proteger a população. Então, eu acho que aí a gente pode ter uma certa dificuldade, esse é um medo que conversamos, inclusive, nós, no ambiente, né, dos profissionais e pesquisadores na área, em relação a como vamos lidar com eventuais novos surtos, sem muito instrumental, se os municípios e os estados não estiverem preparados. Bom, você já percebeu que o nosso tema seria o fim da situação da emergência da Covid-19, mas a gente está misturando outros assuntos que também, de certa forma, estão ligados a esse tema. E você falou sobre surgimento, né, de novos focos, novas
cepas, digamos assim, da Covid-19 que possam estar aumentando o número de casos em uma determinada região, por exemplo. E eu não posso deixar de fazer um comparativo da Covid-19 nesse momento com os novos casos de gripe que acabaram surgindo neste ano aqui no nosso país. Foi justamente um novo tipo de influenza que ainda não estava dentro daquela formulação das vacinas, digamos assim, que acabou gerando isso. Então, de certa forma, dá para fazer um certo comparativo, né? Totalmente, esse é fundamental, né? As pessoas entenderem que esses vírus, eles têm, na influenza por um mecanismo, coronavírus por outro, eles têm essa tendência de, ao longo do tempo, irem fazendo essas variações que vão meio que sobrepujando, vão substituindo, deslocando as variantes antigas e se colocando como indutores de novos surtos, porque a gente ainda não tem uma imunidade tão robusta para esse vírus novo que surgiu. Então, não está fora do radar, de modo algum, que a gente venha a sofrer novos surtos, novas ondas momentâneas em virtude disso. E é justamente aí que entra a discussão de encerrar a emergência sanitária, encerrar, digamos assim, oficialmente o quadro de epidemia local e de pandemia, porque o que a gente quer enxergar, o que nós imaginamos, qual é o nosso objetivo máximo aí, o nosso sonho dos virologistas com o que seria um fim de pandemia real. Isso é uma coisa discutida, nós não temos isso num livro, isso está sendo escrito ainda na cabeça de todo mundo, mas é que realmente a gente tivesse um número de casos relativamente constante, baixo, parecido com o de outras doenças respiratórias, como é o caso da gripe, que os surtos fossem bem localizados, que a gente pudesse tratar e monitorar adequadamente as pessoas, tal qual acontece com outras doenças respiratórias. Aí, sinalzinho de legal, positivo, perfeito para encerrar qualquer discussão sobre se é pandemia ou não é. Aí é o quadro de uma doença que é endêmica, que ocorre esporadicamente, mas que tem uma resposta adequada do sistema de saúde. É isso que a gente está buscando e é isso que a gente vai chegar, viu? Só precisaria de um pouquinho mais de compasso, de paciência, porque isso deve estar no rol nos próximos meses. Mas enquanto isso não acontece, a gente tem essa possibilidade, sim, da entrada de novas variantes e a gente precisar lidar com isso. Queria agradecer a tua disponibilidade para conversar com os nossos ouvintes. Achei muito explicativa a forma, né, com que você trouxe essas informações no programa de hoje. Dr. Fernando Spil, que é virologista e pró-reitor da Universidade Fevale. Obrigado aí pela tua disponibilidade em conversar com os ouvintes da Rádio Acústica. É sempre um prazer estar com a Rádio Acústica. Um grande abraço a vocês e obrigado pelo espaço.